Boa tarde, quarto ano. Dando continuidade ao nosso contexto histórico, na segunda-feira, 7 de setembro, comemoramos ou vivenciamos a independência do Brasil, ok? Então, tia Suzane agora vai explicar para vocês como ocorreu o processo da independência do Brasil. Bora lá? Prestem bem atenção. Olha aqui, então prestem atenção. A independência do Brasil, na abertura do nosso assunto, eu coloquei a foto de Dom Pedro I, ok? Que foi ele quem proclamou a nossa independência. Mas como isso ocorreu? Vamos para a introdução. Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como reino. Então, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real, os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil ele voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Então, gente, o que é que isso significa? Que quando a família real chega ao Brasil, quando eu me refiro à família real, são os portugueses. Vieram e se instalaram no Rio de Janeiro, certo? Brasil dependia do governo português. Então, as ordens implantadas no Brasil vinham todas de Portugal, ok? Então, por isso, tinha essa disputa política. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Então, as pessoas não queriam mais que o Brasil voltasse a ser uma colônia. O que é que aconteceu? Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Continuando. Mas o que aconteceu diante a indecisão de retornar a Portugal? Diante da indecisão ou não de retornar a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, esse dia, gente, ficou conhecido como o Dia do Fico, porque Dom Pedro I não voltou a Portugal. Olha aqui, ó, o Dia do Fico, tá vendo? Coloquei aqui uma imagem para vocês. Aqui está a esposa de Dom Pedro I, a Leopoldina, Dom Pedro I e todo o povo brasileiro, tá vendo? Onde presenciaram o Dia do Fico, o dia em que Dom Pedro recusou-se a voltar a Portugal. Ok? Continuando, nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ele ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I, pois ficava irritado com as ordens vindas de lá. Ou seja, Dom Pedro I não gostava das ordens da corte portuguesa. Então, por isso, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, e essa tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Ok? Vamos lá. Com isso, houve um rompimento entre Brasil e Portugal. Esse rompimento ele ocorreu devido aos políticos de Portugal não aceitarem a notícia da Assembleia Constituinte convocada por Dom Pedro. Esse teria sido o motivo
para que acelerasse a separação dos governos. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Revogadas significam que haviam sido adiadas. Dom Pedro I, muito contrariado, deu um grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. O mesmo recebeu o título de imperador em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. Então, a imagem, Dom Pedro erguendo sua espada às margens do rio Ipiranga e proclamando a independência do Brasil, onde ele diz independência ou morte. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem a imagem, ok? Vamos lá. Enfim, gente, quando Dom João morreu, que era o pai de Dom Pedro I, ele morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa, ok? Então, vamos colocar em prática esse assunto no próprio livro de história de vocês, na página 77. Agradeço a todos, desejo um bom feriado e um beijo e um bom estudo.